Olha, gente, bom dia para você. A gente vai ter tempo para falar de muitos assuntos, de muitas coisas, elenco do Vitória, Carpini, jogadores, contratações, dispensas. Mas eu queria focar aqui no Café com Leão para falar do Jamerson, rapaz. Nós temos aí o pai do jogador, né, ele descendo ali as escadas desesperado, cara, desesperado. Imagina, o pai, você vê seu filho daquela forma que estava ali. É, eu estava ali em cima, eu assisti o jogo no lounge ontem, agradecer até Paulo Godin por isso, e assisti do lado, inclusive, do futuro senador Marcelo Nilo, e foi um momento de choque, de tristeza, muita tristeza, para todos nós que estávamos ali no Barradão, e também de muita revolta, né? A gente ficou muito indignado. Tem jogador do Cruzeiro também aí que fez uma chamada de vídeo para o James. Nós vamos repercutir tudo isso aqui no nosso Café com o Leão, mas queria pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no nosso canal. Cada like que você deixar aí, cada like é um pouquinho de energia que você vai mandar lá para a recuperação do Jamerson. Inclusive agradecer também muitos torcedores do Bahia que gostam de ver aqui meu momento, né, esbravejando, chateado com Vitória, e muitos ontem apareceram aqui no canal para se solidarizar também com a situação do Jamerson, né, uma situação que vai além da brincadeira, da resenha, da rivalidade. Todo mundo sabe que eu brinco demais com essa questão do Bahia e do Vitória, eu tiro um sarro mesmo, mas eu acho que nisso aí é momento de deixar de lado a rivalidade, porque foi um momento complicado, difícil para o jogador, para o pai, para o marido, né, para o filho, o Jamerson, que vinha numa boa fase no Vitória, tá, gente? Então, se inscreva aí no nosso canal para ajudar o nosso trabalho a crescer. E vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Ontem, como todo mundo sabe, quando eu vou para o Barradão, eu fico nas cadeiras ali, fico no meio da galera. Mas ontem tinha muita chuva no Barradão. Tava realmente impossível, né, ali o Barradão. Ontem, inclusive, o público foi muito pequeno por causa disso. Tivemos ali um pouco mais de 6 mil torcedores e atrapalhou muito, né, o espetáculo. O gramado não aguentou, é verdade. Inclusive, eu quero colocar mais tarde um pouco, tem a entrevista do Djalma Abreu falando sobre a situação do gramado. E não é o Barradão, né? Outro dia também teve jogo da Fonte Nova, no ano passado, um jogo com muita chuva e teve que paralisar a partida. Então, as grandes arenas também sofrem com isso. Aliás, o gramado do Barradão é um gramado de Copa do Mundo. Foi a FIFA, inclusive, na época, que reformou o gramado do Barradão para a Copa de 2014, para ter ali treinos oficiais das seleções. Então, é bom a drenagem, é bom o gramado, só que está tendo problemas de manutenção e eu vou trazer depois a situação para você. Mas vamos lá. Então, ontem eu fiquei ali no lounge e assisti o jogo do lado do futuro senador, né, ex-deputado Marcelo Nilo. E eu acho que eu fui o primeiro a perceber na hora. Quando o jogador do Cruzeiro deu a entrada, eu logo vi, eu logo fiquei desesperado, velho. Sabe? Eu fiquei em choque. Eu falei, caraca, velho, não é possível, velho. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, a perna do cara tá solta. Foi um momento, assim, no Barradão, de estado de choque. De estado de choque, foi uma coisa triste. Emocionalmente, era difícil continuar aquele jogo. Foi uma cena forte, né? E eu acho que ali no lounge eu fui o primeiro a perceber. E quando eu esbravejei logo ali, todo mundo, o que foi, o que foi, o que foi? E o cara teve ali o tornozelo fraturado, né? Parecia a perna quebrada mesmo, assim, no linguajar popular, a gente falando. E foi um momento, cara, de impotência, sabe? De não poder fazer nada, de você ver ali o. Nossa, é muito difícil. Aí até conversei com a pessoa da diretoria que estava no local, e ele falou assim, cara, eu tive que descer porque o pai dele estava ali transtornado. É o filho do cara. Aí pegou o pai dele, subiu, que a ambulância já tinha saído, né? Encontrou lá em cima no portão para entrar na ambulância e ver lá o filho.
daquele jeito. Claro que não é correr risco de vida, mas... Cara, é como se... Eu não sou youtuber. É como se eu tivesse um problema aqui no meu falar, por exemplo, que ia impedir de eu exercer a minha profissão. Foi muito triste, pô. Muito triste. E cara de férias, já, passagem devia estar comprada, viagem, curtir um pouco, né, sair dessa tensão do futebol. De repente tudo vai ter que ser reprogramado, tudo vai ter que ser mudado. É os riscos da nossa vida, da profissão. Nós temos o pai do Jamerson. O Jamerson é de Salvador, viu, gente? Ele foi emprestado pelo Coritiba ao Vitória, mas ele é natural de Salvador. Ele é daqui. E o pai dele tem ido nos jogos. E olha só o estado. Acho que o pai dele estava ali sem acreditar no que estava vendo. Sem entender. Poxa, eu não sei. Meu filho desceu, cara. Meu filho teve que ser segurado ali pela segurança. Meu filho queria entrar dentro de campo. Na hora ali, os torcedores do Vitória quiseram entrar em campo, verdade. E os jogadores do Cruzeiro provocando. Uma falta de respeito, velho. Uma falta de sentimento. Os caras apontando assim, ó, pro cima, o Gabigol com... Meu filho me dizendo, né, que o Gabigol ficou apontando assim pro cima, falou assim, ó. E assim, ó. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É um colega de profissão que tá ali. Sabe lá Deus quando é que vai voltar. Se é que vai conseguir voltar a jogar futebol. Não é fácil, pô. Olha, achei muita falta de respeito. Muita falta de sentimento pelo próximo. Pô, isso, sinceramente, cara. Você viu aí o pai do cara, velho? O Jamerson já passou por cirurgia, fratura no tornozelo. Não temos ainda o tempo. Acho que essas coisas também dependem muito do dia a dia, da disposição dele. Mas não é coisa simples não, gente. É coisa que vai levar um tempinho, praticamente não. O Janderson está fora do Campeonato Brasileiro. Jamerson. Não sei quando volta. Não sei se um ano volta, não. Não sei, não. Lamentável, cara. Lamentável. Eu fiquei no sentimento de ódio, de raiva, de tristeza, de revolta. Geral, o Barradão ficou com esse sentimento. E detalhe, o juiz não expulsou, cara. O juiz não expulsou o jogador do Cruzeiro. Expulsou porque viu a perna do cara solta. Por isso foi lá e deu cartão vermelho. Para, velho. Aliás, o juiz inverte muita coisa, pô. Inverte muita falta. Uma coisa terrível. Nós temos aí o Samuel Venâncio, que é setorista, youtuber, repórter lá de BH. Ele falou também aí sobre o Eduardo. Eduardo que era do Botafogo, né? Aquele meia que era do Botafogo. E assim, Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Na hora ali da adrenalina, na hora do calor do jogo, a gente acaba tomando atitudes que depois a gente se arrepende. Né? Porque, claro, eu ontem falei que foi entrada criminosa. E eu acho que eu não retiraria isso, não. Entrada criminosa. Porque você veio com muita força. Você veio numa velocidade e força ao mesmo tempo. Tanto é que, gente, se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa normal, o Jamerson não fraturava o tornozelo. A fratura veio pela força, pelo vigor, sabe, o impacto da jogada. Pera aí, pô. Teve comentários aqui ontem, inclusive, acho que foi de um torcedor do Bahia, eu acho que foi, que ele falou assim, já tive uma lesão dessa e fiquei 2 anos para me recuperar. 2 anos. Claro que o jogador tem muito mais, né, tem um aparato ali por trás, várias equipes especializadas para que ele, né, foque 100% naquele tratamento, mas não é nada simples, não. Para depois, você vai ouvir, escute aí o que falou o Samuel Venâncio sobre a chamada de vídeo, né, que o Eduardo fez com o Jamerson. Vamos ver. Falou, a gente está aqui aguardando na zona mista, mas até
uma informação legal em meio a isso que aconteceu. O nosso Luiz Henrique Campos, do Central da Toca, ele flagrou aqui, o Eduardo, ele ligou de vídeo para o Jamerson, e ele estava conversando aqui com o jogador do Vitória, né? E ele falando que você precisar, pode contar comigo. A cena ali, o Eduardo ficou muito mal naquele momento, né? E ele fez questão de, assim que acabou o jogo, conversar com o atleta que está no hospital e passar ali, né, uma palavra, porque às vezes podia acontecer um lance desse e ninguém se importar, né? E o Eduardo sentiu muito, então ele fez esse registro aqui, o nosso Luiz flagrou e foi uma conversa ali, pelo que a gente acompanhou, né, de dar um apoio, um incentivo para o jogador. E o que eu escutei ele usando essas palavras: o que precisar de mim, você pode contar neste processo aí seu de recuperação. Uma atitude bem legal e honesta de um cara que é muito vencedor. Rapaziada, né? Eu posso ser sincero para você? Se você me permite, eu preferia que o Vitória perdesse o jogo e não tivesse acontecido isso com o Jamerson. De coração, tranquilo. Falo isso aqui com muita paz em meu coração. Sério. Essa perda do Jamerson, né, pro decorrer da temporada, claro que até aqui eu falei como pessoa, como ser humano também, mas o Jamerson, ele vinha sendo o principal jogador do Vitória, o jogador mais regular, o jogador que desafoga, ele consegue desafogar a defesa, ele consegue sair do sufoco ali de trás. Começou muito criticado pela torcida, com muitas interrogações, mas ele vem num recorte de 6, 7, talvez 8 jogos, até nos momentos ruins, que ele foi um dos poucos que se salvou. Emocionalmente para ele, isso vai ser dificílimo. Vai precisar da ajuda de todo mundo. O Jamerson. Da família dele, inclusive. Muito, cara. Mas o Vitória também perde absurdo. Absurdo. O Vitória dificilmente vai conseguir repor o Jamerson. Não tem, no mercado não tem lateral esquerdo nem direito disponível. Aliás, o mercado não tem quase nada. Você vê que a seleção brasileira, para você conseguir achar um camisa 9, é isso aqui, ó. É terrível. Não tem jogadores disponíveis no mercado. Quanto mais o Vitória que não tem dinheiro. Como é que o Vitória vai achar um lateral esquerdo, velho? O Jamerson já foi um achado do achado. Perdemos Lucas Esteves, achamos o Jamerson e agora perde de novo. Vai ser azarado, meu irmão. Pelo amor de Deus. E vai ter que trazer também lateral direito. Isso é conversa para outra história. Mas a perda, assim, ó, irreparável, dificílimo. Dificílimo. O Vitória, inclusive, temia perder o Jamerson. Por questão de do Curitiba receber propostas, devido à regularidade que ele vinha tendo. Ah, Marcos, é um jogador absurdo. Não estou falando que ele é um jogador de seleção brasileira, não estou dizendo isso. Mas ele vinha bem, regular, eficiente. De repente, perdemos o jogador. Né? Eu falei primeiro do ser humano, da questão familiar, e agora falando profissionalmente. Eu queria sinceramente, torcedor, até o torcedor do time rival, não brinque com isso, cara. Isso é sério. Se fosse um jogador do Bahia que estivesse passando por isso daí, pode ter certeza que eu não faria brincadeira, velho. Eu não faria resenha. Você tem que saber separar as coisas. Tem horas que é brincadeira, tem horas que não é. Tem horas que eu faço realmente para dar uma provocada. Eu assumo isso para você, de coração. Tem vídeos que eu faço aqui para dar uma provocada, para dar uma cutucada em você. Pela brincadeira, pela rivalidade. Mas eu jamais faria uma brincadeira, uma gozação. Inclusive, vi pessoas ligadas, né, ao Bahia ficar falando de Gramado uma hora dessa, pô. Tem uma situação triste, velho. Rapaz, dê exemplo. Imagine você um pedreiro. Você é um pedreiro, você perder os movimentos das suas duas mãos.
É isso que aconteceu com o Jamerson. Ele não vai poder exercer a profissão dele, pô. Nessas horas, me perdoe, não tem resenha, não tem brincadeira. É uma situação grave, grave, e eu aqui vou mandar energias positivas. Peço que Deus abençoe Jamerson, ilumine a cabeça dele, a mente dele, que ele consiga sair dessa o mais rápido possível. E agora eu nem conto mais com a questão do futebol, porque ele não vai ajudar mais o Vitória. Dificilmente. Quando ele se recuperar, ele vai voltar para o Curitiba. Acabou. Mas como pessoa, eu desejo o melhor na vida dele, velho. E o jogador do Cruzeiro, que ele bote o juiz no lugar, realmente que ele reflita e que ele realmente dê assistência ao Jamerson. Porque o Eduardo é um jogador já feito financeiramente falando. Jogou muito tempo no mundo árabe, ganhou muito dinheiro, é um jogador riquíssimo. O Jamerson não, velho. O Jamerson não tem carreira consolidada, não. O Jamerson estava num momento bom de crescente no futebol, mas não é um cara resolvido financeiramente, não. E isso pode ter enterrado a carreira do cara. O Eduardo, você viu aí o Samuel Venâncio falando, se colocou à disposição para fazer o que for possível, para ajudar, e tem que ajudar mesmo. Tem que fazer pelo cara, inclusive, não é só, sabe, não é só moralmente falando, não. Ele precisa ajudar, inclusive, a família do cara, financeiramente falando, porque o cara deve ter todo um aparato de ajudar a casa, filho, parente. É assim, a vida é assim, velho. Quando a gente tem, a gente quer ajudar os nossos. Mas quando o cara não pode, tudo bem, ele vai continuar recebendo ali do contrato dele, o salário e tal, mas ir pra frente. Carreira de jogador é curta. O cara vai conseguir performar de novo com uma lesão gravíssima dessa? Quantos anos de carreira o Jamerson tinha pela frente? Mais 10 anos? E agora? Ele vai ter mais quantos? Não sei. Pode ser que ele consiga, mas pode ser que ele não consiga jogar como vinha jogando. Tudo é uma interrogação, tudo é uma incógnita. Eu deixo aqui essa reflexão, velho. Eu queria ouvir você, torcedor. O seu sentimento, a sua explanação sobre isso. Porque eu realmente fiquei muito chateado, muito triste, não só pelo jogador, mas principalmente pelo pai de família, pelo marido, filho e profissional, né, e ser humano, que é o Jamerson, né, que vai ser impedido de exercer sua profissão. Então, desejo que Deus te abençoe, meu amigo, viu? Que tudo dê certo na sua vida. Então, muito obrigado por assistir mais um vídeo e deixa aí nos comentários o que você pensa. Tchau!